a exposição dele foi excelente e a gente vai abrir aqui para alguns comentários. E eu gostaria de já deixar aqui uma pergunta, enfim, mas na sua avaliação, neste momento agora, seria uma bandeira importante, tipo, para a classe trabalhadora ou para a CTB, de repente puxar a questão da redução da taxa de juro, e junto com ela a questão de corrigir a tabela também, da questão do desconto para os trabalhadores. Não sei se o senhor conseguiu entender. E aí, então, nós vamos abrir aqui para o pessoal, acho que em torno de 3 minutos, para quem quiser se inscrever, pode se inscrever no chat, ou então levantar a mãozinha. Você só me diga, o seu plano é ter algumas intervenções, depois a gente comenta ao final. Isso, exato. Vamos ver a quantidade de inscritos e depois, no final, o senhor pode, a gente retoma com o senhor. Conforme vai aparecendo, eu já vou chamando. Leite, tu ajuda aqui pelo menos o que eu vou visualizando, eu já vou chamando o pessoal para ir fazendo a intervenção. Em torno de 3 minutos, as intervenções. O primeiro inscrito é o André Sintra, que eu vi aqui, o André, que eu vi como primeiro inscrito. Posso começar aqui? Beleza. Obrigada aí Bom, pela sua participação. imagina, você é a nossa comandante, ué. Em primeiro lugar, boa noite, né? A todos e todas. Parabéns aí ao ISO pela. José Livalto também pediu inscrição, por favor. Parabéns ao ISO aí pela intervenção. Eu nasci em 1980, que é mais ou menos o ano que a gente tem como referência de um certo início de desindustrialização no Brasil. São Paulo, a cidade de São Paulo, já foi já deteve muitas fábricas grandes, sobretudo ali no começo do século, meados, tudo. A cidade de São Paulo foi a primeira que viveu, talvez, esse processo mais intenso de perda da participação da indústria no PIB. Só que São Paulo se reinventou, que é uma coisa muito difícil. Detroit não conseguiu se reinventar, Liverpool não conseguiu se reinventar, mas São Paulo se reinventou. Conseguiu superar essa crise e permaneceu como uma potência econômica. Agora, o estado de São Paulo parece que está num processo acelerado de desindustrialização. Talvez por ter havido uma hiperconcentração da indústria no estado, talvez é onde sofra mais esses efeitos. Eu olhei um pouco aí o plano do governo federal, Nova Indústria Brasileira, eu senti falta um pouco de um componente assim de desconcentração. E eu fico imaginando o risco disso, se a gente talvez não repita, talvez não vá repetir alguns erros do processo que houve aqui no Brasil. Então, minha pergunta é um pouco nesse sentido. Acho que você avançar um pouco nas suas impressões sobre esse projeto que foi anunciado nessa semana. Você acha que está de bom tamanho? O rumo parece correto, mas como que você analisa os eixos que foram anunciados aí pelo governo? É isso, obrigado. Obrigado, André. Eu só vou falar aqui os nomes que eu peguei as inscrições para ver se são esse mesmo. José Antônio, o Leonardo, o Cláudio Mota, Celina Areias e Luiz Carlos. E agora se escreveu o Leandro. Então, o José Antônio. E Eni Rocha também. E José Livalto também.
E o Zé Nivaldo também. Obrigado. Abre o som, Eremi. Fechado. Ô, José Nivaldo, é você? Eu escrevi errado o teu nome. Pode falar, José Nivaldo. Primeiro, dar boa noite a todos. Me apresentar novamente. Meu nome é José Nivaldo Souza Lima, sou diretor do Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção do Estado da Bahia, Sintracom, e sou vice-presidente do PCdoB aqui em Tucano, município da Bahia. Parabenizar aí o nosso professor, dizer a ele que eu fiquei muito rico com a palestra dele, mas eu queria fazer pequenas perguntas a ele. Primeiro, eu não entendi esses 15 bilhões de fortuna que cresce 3 vezes mais que 95%. O que é os 15 bilhões? 15 bilhões de ricos? Eu não entendi isso. Na primeira pergunta. E segundo, eu queria dizer que eu quero comungar com ele sobre o 14º salário para a classe trabalhadora, mas eu também queria deixar aqui como sugestão para ele e também para a CTB que a gente não deve... Sei que o momento é difícil, o momento não é fácil para a gente, nós estamos no poder, nós estamos no governo, mas não estamos no poder, nós ganhamos a eleição, mas não ganhamos o poder, nós continuamos no sistema capitalista da mesma forma da Idade Média. Na Idade Média era o rei e a nobreza no início da pirâmide, no meio era a igreja, e embaixo eram os empresários e os trabalhadores, e hoje continua no início da pirâmide, o capital financeiro e os ricos, no meio o presidente, o Congresso e o Poder Judiciário, e embaixo os trabalhadores e os pequenos empreendedores, pequenos empresários. Da mesma forma no início do mundo. Então, eu queria dizer da dificuldade. Agora, eu acho que, para concluir, eu acho que a CTB não deve baixar a bandeira da redução da jornada de trabalho, porque já houve várias pesquisas pelo DIEESE que pontuava que reduzir a jornada de trabalho no Brasil geraria mais 2 milhões de empregos, isso há 10 anos atrás. Eu acho que hoje será a mesma coisa. Então, a bandeira da redução da jornada de trabalho, a CTB não deve, de forma alguma, esquecer. Isso é uma pergunta também que eu deixo para o nosso debatedor. Forte abraço e vamos à luta. Obrigado. Agora é o Leonardo. Bom, boa noite, né? Já era boa tarde, mas é boa noite, né? Todos os camaradas presentes aí. E a fala do Zé Nivaldo foi importante, né? Porque ele já trouxe aí a luta de classe presente ali, né? E cada vez mais a gente percebe que o que está se perdendo é justamente isso. O povo, ele não se sente pertencente, ele não se sente como um trabalhador, porque se ele se sentisse como trabalhador, ele ocupava a rua, em grande número, né? Talvez fosse importante, porque essa fala de estamos na presidência, mas não estamos no poder, que é muito, muito acertada, na minha visão, fosse ser diferente caso a gente conseguisse, né, conscientizar enormemente a nossa base. E aí eu pergunto ao professor se, dentro, né, desse rol de situações possíveis para que o Brasil se desenvolva e a gente tenha uma igualdade, ou pelo menos uma menor disparidade entre classes, né? Se a conscientização da base, mirando a educação, mirando mostrar, né, a deficiência, aquilo que se conquistou no passado e o que se perdeu de luta, que está fazendo perder as conquistas do passado. Seria tão importante quanto outros movimentos feitos aí no sentido da nossa luta
para recuperar, né, para continuar, porque senão a concentração de renda, que ele falou lá no início, o companheiro perguntou aqui, vai continuar aumentando, né, a concentração vai aumentando, a pobreza vai se disseminando, com isso vai aumentar a violência, vai aumentar os problemas, né, diversos aí, porque a gente vai voltar quase que na época dos coronéis, mas só que de uma maneira mais moderna, né? Onde eles vão ocupando espaços e levando as coisas sempre o que a gente vê, por exemplo, lá no Congresso Nacional, né? Então, conscientização, educação da nossa base para poder ajudar, que é o que a gente sofre aqui no Rio de Janeiro, pelo menos para mim, com os farmacêuticos, né? Que eles estão no balcão da farmácia, são oprimidos, são assalariados, mas em algum momento o cara não se sente trabalhador, porque ele não apoia a luta, ele não participa da luta. Né? Então é isso que eu penso que a gente deve buscar também. Tá? Já encerrada a minha fala. Valeu, obrigada. Deixa eu só falar aqui quem se eu anotei todos os inscritos. O Cláudio, agora é o Cláudio, depois a Celina, Luiz Carlos, Leandro, Cristiano e João Paulo. Se tiver mais alguém, então vamos ouvir o Cláudio Tem Mota. mais alguns que se inscreveram, Eremi. Eni, você falou Boa noite. JP, Leandro Carneiro, Cristiano dos Santos, Mário Santos e João Notargia Como. Olá, boa noite. Já pode? Sim, Cláudio, pode. 3 minutos, tá? Então, professor Iso, eu vou colocar algumas questões aí até para o senhor fazer as suas ponderações, né? A Fiat comprou a Fenemê, a Ford comprou a Troller, que é do Ceará, um jipinho super bacana, fechou, vai deixar de fazer os jipes que eram feitos no Ceará, uma empresa brasileira. Você tem a Gurgel, que muitos se lembram, ou podem pegar na história, que não teve apoio nenhum dos governos e fechou, uma empresa nacional que construiu carros diferentes, interessantes. E você tem a Taxstar, que é de Santa Catarina, que também é um Jeep. Retomando a Troller, os preços do Jeep Troller chegavam, vamos dizer, a uns 60 mil reais. Depois que a Ford comprou a Troller, foi para mais de 100 mil. Na verdade, as elites brasileiras nunca tiveram um projeto de nação, né? E aí eu queria que o senhor comentasse, um governo como o de Lula, dentro desse cenário atual, poderia iniciar a reimplantação de bases industriais importantes para qualquer desenvolvimento de um país, como metalurgia, siderurgia, automotiva, de tecnologia. Como é que o senhor vê isso num cenário de um governo como o de Lula, iniciar esse processo? A gente está vendo também que o capitalismo atual confirma muitas teses que foram desenvolvidas no século XVIII, século XIX, inclusive por Marx, né, dessa concentração brutal em contraste com o grande aumento da pobreza, né? Hoje você poderia trabalhar muito menos. Aí a gente vê algumas coisas que precisam ser pautadas pelos movimentos até para forçar um governo como esse, de Lula, com essa natureza, dentro de uma complexidade como essa atual, as empresas brigando, indo para cima para a desoneração da folha, mas o Diese tem um estudo de que isso não significou, de fato, todo esse período que houve desoneração da folha de pagamento, de geração de emprego desses setores. Né? Então, tem essa discussão também, né? As empresas exigindo muita coisa, em contrapartida, nada para os trabalhadores. E aí eu também quero ponderar, para que o senhor também comente, tem a ver com a luta política. Ao meu ver, não dá para fazer esse enfrentamento com o Centrão lá no Congresso, porque os espaços ali da luta já estão delimitados e tem muito a ver com a movimentação e as contradições entre os partidos. Ao meu ver, precisa de muita luta política para avançar as questões econômicas. Não é? Então, ao meu ver, a Frente Brasil Popular e a Frente Povo Sem Medo, que jogaram um papel importante quando estávamos fora do governo, do poder central, eu penso que é preciso retomar essa discussão da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo, para muita luta política nas redes e nas ruas, no sentido de
fazer com que o governo avance pautas importantes, inclusive dos trabalhadores que estão travadas por conta dessa ofensiva no Congresso Nacional, na sociedade também desses setores conservadores, evangélicos, ultradireitistas, né, que surgiram aí com o bolsonarismo. E, ao meu ver, eu acho que passa muito por retomar a luta política nas ruas, sobre um governo nosso, que nós ajudamos a eleger, para avançar pautas importantes nesse sentido de melhorar a vida dos trabalhadores e do povo brasileiro. Obrigado, era só isso. Isso. Então, vamos ouvir a Celina. Boa noite, Celina Areias, que é a nossa secretária de Mulheres. companheiras e companheiros. Importante essa iniciativa da nossa atual secretária de Formação, Eremi Melo, com apoio aí do Leite e do nosso presidente. Eu acho que é importante, nesse momento, nós lembrarmos que a nossa central, desde a sua fundação em 2007, teve como prioridade a questão da formação da classe trabalhadora. Naquela época, nós tínhamos mais condições financeiras e tivemos um convênio com o Centro de Estudos Sindicais, que fizemos a formação em todos os estados desse país. Depois veio a questão de não ter condições financeiras, e nós criamos a Escola Nacional de Consciência de Classe. Então, eu acho que isso é importante, a gente ter sempre em mente que a nossa formação ela tem um objetivo, é a formação da consciência de classe, para que essa classe se forme e se convença de que ela tem um papel da transformação dessa sociedade. Nesse sentido, o Iso aí, parabéns pela exposição, e em pouco tempo, né, ele não usou nem o tempo nessa que foi lhe dado, mas eu vou te fazer uma pergunta, porque essa pergunta me acompanha a vida inteira. Como nós devemos proceder para transformar esse conhecimento que nós temos, e agora eu estou me referindo ao conhecimento que o senhor apresentou aí, para que a classe trabalhadora tome como sua? Porque, no meu entendimento, não adianta só nós conhecermos e estarmos convencidas de que esse é o caminho, se nós não levamos isso de uma forma muito clara, muito acessível à classe trabalhadora, para que ela assuma essa proposta de lutar por um salário melhor, de lutar por uma sociedade justa, por lutar por mais direitos, por lutar por a equidade de gênero da mulher. Se a gente não faz isso, então nós nos formamos, mas a classe trabalhadora não está formada. Então, meu grande problema é esse: como fazer com que esse conhecimento se torne um conhecimento real, mas da classe trabalhadora. Muito obrigada. Valeu, Celina. Olha só, eu só pergunto para o professor se a gente pode continuar com as intervenções ou se ele quer, de repente, fazer uma fala agora e depois a gente retoma com as intervenções, ou deixamos tudo para o final. Eu vejo aqui que nós temos mais 5 e, na verdade, algumas colocações elas blocam em temas, não? Sim. Então, talvez se eles colocarem, não, vai ter, vamos dizer, 3 ou 4 intervenções que vão tratar de um tema, mas é como vocês preferirem, né? Eu fui anotando os pontos, mas não estou acompanhando, ainda tem o chat, né? Sei que tem mais, é possível que tenha mais perguntas lá, não? Sim. Então tá. Então acho que a gente conclui aqui ouvindo os demais inscritos. Daí eu vou pedir o seguinte: quem quiser ainda se inscrever, daí então a gente encerra agora na próxima fala, que a gente vamos ouvir o Luiz Carlos. Aproveita essa dificuldade para suspender a mão. Boa noite, Luiz Carlos Taveira, Shalom, Iso. É o seguinte, eu sempre observei
Sou daqui do Rio de Janeiro. Na verdade, sou da categoria de jornalistas, mas sempre estive ao lado da luta dos trabalhadores. Sou de 59, então sempre observei, pelo menos no ambiente lá do norte, Amazônia, e por aí depois, ao longo da vida, que as indústrias ficavam sempre, as de consumo, mais perto da área urbana, e na área rural ficavam as indústrias mais pesadas, ou de base, essa coisa toda. E eu sempre observei isso por uma questão de ver que isso ajudava no desenvolvimento das cidades pequenas. Só que algumas cidades ficavam mais para trabalho e outras como cidades de dormitório, como é o caso, por exemplo, que sempre foi a vocação de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O pessoal vinha mais para o Rio, nos arredores do Rio, nos arredores de outras cidades, até de Niterói. Então, o ponto que eu queria colocar sobre isso é se essa reindustrialização proposta pelo governo Lula vai entrar exatamente, né, nesse tipo de dicotomia, ou isso pode trabalhar como novas formas de indústrias que estão surgindo. Esse é o primeiro ponto. A segunda é uma observação que a grande imprensa está atacando de todas as maneiras a reindustrialização, porque sabe que isso também é um aspecto da soberania. Sendo um aspecto da soberania, é claro que ninguém, ainda mais com a grande imprensa atuando em prol do capital rentista, especulativo, essa coisa toda, que a gente já tinha visto em Marx, que ele já estava adivinhando que isso ia acontecer, e ele justamente parece que o tipo de capitalismo, ou o tipo de burguesia brasileira é daquela que não quer que a gente se torne tão independente financeiramente como a China criou seu desenvolvimento e outros países que se fecharam um pouco e criaram seu desenvolvimento industrial. Então, a observação é mais assim, por pontos de observações, e apenas a pergunta era justamente se a reindustrialização proposta por Lula vai trabalhar com os aspectos de deixar um pouco mais da indústria pesada mais para o interior, para as zonas rurais e perto das zonas rurais, e a indústria de consumo, que também é necessária, em certo ponto, para mais perto das capitais ou das cidades, no centro urbano. É só. Obrigada. Vamos ouvir o Leandro Carneiro. Boa noite a todos. Quero aqui parabenizar o professor que trouxe, né, conseguiu trazer temas polêmicos, né, que infelizmente é o que trata hoje o nosso Brasil, né, nosso governo eleito por nós, né. E eu queria, assim, na visão do senhor, como que podemos tratar da seguinte, sobre o tema que eu trouxe a respeito da, né, da tributação que hoje não é feita, né, com os grandes, né, como ele diz, a gente está sendo tributado, os trabalhadores hoje é tributado, aumentou lá para a margem de 2 salários mínimos, mesmo assim, né, como o senhor disse, né, com os dados do DIEESE, o salário mínimo está aquém daquilo que deveria ser. Mesmo assim, além de ser pouco, ainda somos tributados, né? Então, na perspectiva, né, as grandes fortunas hoje não estão sendo tributadas com a reforma, né, com essa reforma econômica, mas continuam não sendo tributadas e nós estamos sendo tributados, ainda mais massacrados, né, com a desvalorização que teve do salário mínimo, da renda do trabalhador dos últimos 4 anos, né, desse último período, e ainda conseguimos ter um avanço pequeno, né, mas mesmo assim ainda não conseguimos ainda a isenção dessa tributação para os trabalhadores, né? Outra coisa também, eu fui contemplado pela fala do André a respeito da industrialização, desse perigo, desse risco, né? Porque está aberto, né? Esse valor enorme, né? Que são 360, mais de 360, 350 bilhões para ser feito da reindustrialização no Brasil, né? Mas como que isso vai ser empregado, né? Não tem uma coisa, está aberto, né? Então, esse risco, né? Contemplando, né? Era isso que eu queria, assim, mais alancar no que o senhor trouxe, né? Porque, na sua visão, como que a gente pode, como é que o governo pode, tendo em vista que eu faço parte da CONTEE, também, pelo que eu sou da parte da educação privada,
E até hoje, né, a confederação nossa não conseguiu ser atendida pelo ministro do Trabalho e nem mesmo pelo ministro da Educação, no qual representamos a educação privada, né? Então, temos dificuldade, inclusive, dentro do próprio governo, no qual nós elegemos, né? De tentar um diálogo, de tentar conversar, né, com os ministros, né, dentro tanto do trabalho quanto da educação. Então, nós temos essas dificuldades, né? Então, era isso que eu queria trazer. Com mais uma boa noite, saudações corintianas para todos e todas, né? Hoje foi um dia feliz, mais um dia de glória para o Corinthians, né, que vai entrar para a história. É isso aí. Vai, Corinthians. Obrigada aos corintianos. Vamos ouvir o Cristiano dos Santos. Boa noite, camaradas. Me ouvem bem? Gostaria de cumprimentar. Me ouve bem? Sim, tá. Positivo? Sim, certo. Certo. Gostaria de cumprimentar a todos na pessoa do professor Iso, né, e parabenizá-lo, né, pela excelente explanação e poder de síntese, né? 30 minutos ele apresentou tanta coisa importante, né, e que nos interessa diretamente, tanto como cidadão e como sindicalista também, né? Eu sou diretor do Sindicato Bancário da Bahia, né, e em relação ao que o professor ele colocou, de que o caminho ele passa pela reindustrialização. O caminho da geração da riqueza nacional, né? E esse projeto que o governo recentemente apresentou, esse projeto ele foi bastante criticado, né? Tanto pela mídia como também por setores da indústria, né? Com a alegação que ele repete erros e processos de tentativa de reindustrialização do passado, principalmente pela questão que foi criticada, né, tanto pela mídia como pela indústria, do protecionismo, né? Mas nós sabemos que o processo de industrialização, tanto em outras nações como no Brasil, ele passa pela importância do Estado interventor, né, do Estado keynesiano, né? Então, o Estado ele tem grande poder para poder alavancar, né, esse setor, esse importantíssimo setor para a geração de emprego e renda e para impulsionar o país, né? Mas precisamos saber o que produzir, né, e como produzir, né? O Brasil possui muitas potencialidades e, no momento atual, ele emerge, né, como protagonista, né, da produção de energia limpa, né? E o agronegócio já vem se destacando há décadas, né, como gerador, né, de alimentos que satisfaz, né, as demandas internacionais. Só que sabemos que os países desenvolvidos, eles hoje já têm modelos de indústria que estão muito além do nosso modelo atual de indústria, né? E como a indústria 4.0, que é máquinas produzindo máquinas, e agora com o advento muito forte da inteligência artificial, né? Aí eu pergunto ao professor em relação a como o Brasil pode se inserir de forma competitiva, né, nesse cenário. E se o PAC 3, né, o projeto que detém essa alavancada da reindustrialização brasileira, se será suficiente para a gente realmente voltar a ter esse impulsionamento, né, da indústria e a contribuição da mesma para a composição do PIB, que hoje predominantemente é dominado pelo setor de serviços. Então, parabéns, professor. Obrigado a todos os presentes. Boa noite. Boa noite. Agora vamos ouvir a Eni Rocha e depois o Mário Santos.
Boa noite a todos, companheiros, camaradas. Vou me permitir a não abrir a câmera, que eu estou no trabalho ainda, é espaço aberto, então pode constranger algumas pessoas, tá? Então eu vou ficar de câmera fechada por enquanto. Eu gostaria de parabenizar, né, a iniciativa da CTB e o professor também por essa explanação. Professor, eu sou Eni Rocha, eu sou do núcleo de base da CTB Minas e eu trabalho na Universidade Federal de Minas Gerais. Bem, os servidores públicos, principalmente os federais, passaram por marajás, vagabundos, toda hora a gente ouve, né, falando que a gente é desocupado, que não faz nada, etc, etc. Nós temos esse estereótipo. E também, né, o senhor falou também do setor privado. Então, eu queria saber, e fora que eu sou servidora pública federal, acredito também, se eu vejo a universidade, ou se eu está na universidade ainda, que eu não peguei o ensino, não, então eu não vi sua apresentação curricular, não. Então, é o seguinte, nós, o executivo, não tem isonomia com os 3 poderes, nós ganhamos menos. Em 2001, nós tínhamos um terço, mais ou menos, da categoria que ganhava complementação do salário mínimo. E a esses longos desses tempos, né, desde o golpe, né, contra Dilma, que a gente vem esse aumento salarial. Nós tivemos um aumento de 9% agora, ano passado, né, e esse ano não tem cenário para a gente de aumento, tá? Então, a gente, pela federação, né, que é a FASUBRA, a Federação das Universidades Brasileiras, nós estamos em estado de greve, com a possibilidade de deflagrar a greve, agora 11 de março. Eu pergunto para o senhor, o que pode fazer para que a gente seja mais valorizados e falar com a população? Sim, o servidor público é essencial ao Brasil. Ele não é um peso para a inflação, nem para nada. Ele é essencial. Então, o que a gente pode fazer para poder valorizar e conscientizar até os nossos colegas mesmo que são aqui presentes nessa live, quanto à nossa valorização, tá? Muito obrigada, um abraço e desculpa aí não ter aberto a câmera, viu? Eni, obrigado. Mário Santos. Boa noite a todos e todas. Quero parabenizar a CTB pelos cursos, as aulas de formação. Eu sou, e ao professor também, agradecê-lo pela explanação. E quero, assim, dizer que hoje estou como presidente de um sindicato dos metalúrgicos de Uberlândia, Araguari. Terminei meu primeiro mandato, estou iniciando meu segundo mandato, e gostaria de deixar uma pergunta aqui para o professor, assim, porque ele fez uma pesquisa, ele foi dos bancários, né? E esse crescimento dessa fortuna, desses 15 bilionários, cresceram 3 vezes mais. A pergunta é, esse crescimento, ele foi... ele veio de que situação? Foi dessa situação, desses 6 anos aí de desgoverno que nós tivemos, ou se foi dessa crise pandêmica? Essa é a minha pergunta e minha dúvida. E, mais uma vez, boa noite a todos. Muito obrigado à CTB. Valeu, Mário. Vamos ouvir o Luiz Carlos. Eu acho que sou eu, né? Bem, boa noite a todos os camaradas. Sou colega do ISO aí, também aposentado do Banco Central. Da mesma forma que ele, a minha formação foi em engenharia, mas eu também tenho me dedicado aí nas horas vagas um pouco a estudar essa matéria, né? Inclusive, coloquei aqui umas sugestões. Vixe, Maria, mas foi só para Tereza Deiro aqui, agora que eu estou vendo. Eu vou mandar para todos aqui. Houve um erro aqui quando eu fui transmitir. Sugestão de algumas obras, né, que tratam aí desse debate econômico atual,
são economistas não marxistas, mas que fazem um debate importante e fazem um combate à visão hegemônica neoliberal. É um sul-coreano, Rajun Chang, uma italiana, Mariana Mazzucato, o André Lara Rezende, brasileiro, né, que foi um dos pais do Plano Real, foi diretor do Banco Central, foi presidente do BNDES nos governos do Fernando Henrique, e hoje faz uma autocrítica do seu posicionamento anterior, fazendo um combate, inclusive, à política do Banco Central atual aqui no Brasil, e, de uma certa forma, ele se alia a um movimento que existe nos Estados Unidos, do qual faz parte essa economista Stephanie Kelton, né, que escreveu um livro aí recente sobre o mito do déficit, que eu também recomendo, né? Pois bem, camaradas, eu acho que é fundamental qualquer nação desenvolvida, seja do campo capitalista ou socialista, não conseguiu se desenvolver, em primeiro lugar, sem que o seu Estado Nacional tivesse um papel estratégico, fundamental no seu projeto de desenvolvimento. Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, França, Japão, Coreia do Sul, países capitalistas, né? A União Soviética, né? A antiga Rússia, que passou a ser União Soviética a partir de, acho que de 1922, a China atual, nenhuma conseguiu se desenvolver prescindindo do seu Estado Nacional. Então, essa é uma questão fundamental. Essas obras do Rajun Chang, principalmente essa, Chutando a Escada, trata disso, é muito interessante. No Brasil, mais recente, pegando do primeiro governo Lula para agora, a gente viu um debate muito grande aí, e as nossas próprias lideranças, o próprio Lula, entre outras coisas, eu acho que o Lula vem avançando muito e amadurecendo muito, né? Por exemplo, hoje ele já compreende muito bem o papel do Banco Central, né? E os malefícios que o Banco Central pode causar a um projeto nacional de desenvolvimento. Ele tem muita consciência disso, inclusive travou uma luta muito grande contra a atual diretoria do Banco Central, né, que defende o mercado financeiro e os interesses desse projeto neoliberal no Brasil. Mas eu me lembro do próprio Lula, que ele fazia um discurso antigamente, hoje ele não tem colocado isso, mas o seu ministro da Fazenda continua com essa conversa mole. O Lula comparava antes o orçamento da República com o orçamento de uma casa, de um trabalhador. Não tem nada a ver, porque o trabalhador não pode emitir moeda, né? Enquanto que o Tesouro Nacional pode, o governo nacional pode se endividar, né? E deve. Essa obra da Stephanie Kelton, ela faz um debate muito importante sobre isso, né? Sobre o mito do déficit, né? Há no mundo, né, do neoliberalismo e no Brasil também, a nossa grande imprensa, esses economistas aí do mainstream e gente do próprio governo progressista defendem muito essa questão, né? O Haddad com muita ênfase de zerar o déficit. Então, eu gostaria que, encerrando, que o nosso palestrante pudesse tecer algumas considerações, né, sobre essa problemática, né, do papel do Banco Central, desse mito de que a inflação precisa ser combatida com a elevação da taxa de juros, e esse problema de que o governo não pode se endividar, que tem que lutar por esse déficit zero, assim por diante. Muito obrigado aí, desculpe por ter entrado um pouquinho além do tempo. Eu vou ver se eu consigo passar aqui a mensagem para todo mundo. Tá, joia. Então é o seguinte, a gente só tem mais dois inscritos, que é o João Notargiacomo
e depois a Ivanilson Campos, que são os dois últimos inscritos. 13 minutos para cada um. Antes de eu passar a palavra para eles, é o seguinte: para quem as pessoas só vão receber o certificado quem preencher o link está no chat, né, para receber o certificado. Está disponível já. Isso. JP também pediu inscrição, Eremi. É o primeiro. Bem. Pode ser eu? Pode. Pois muito bem. Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. Seguinte, a minha preocupação em respeito dessa questão toda é que hoje a gente com o governo, no governo Lula, a gente está, eu sinto assim um pouco a coisa um pouco perdida, né? Porque veja só, como o companheiro aí, né, terminou de comentar, o desenvolvimento, né, patrimonial de um país, ele tem tudo a ver com a questão da educação, né? Mas uma educação, eu penso assim, uma educação direcionada, porque os nossos jovens hoje, por exemplo, eles estão abandonados, a maior parte, uma boa parte, né, que não tem muita experiência, termina por falta de diversos problemas culturais até, né, não conseguindo entrar no mercado de trabalho, né, e não tem vaga, e terminam pessoas formadas trabalhando em empregos, né, desqualificados, né. Acontece muito, principalmente aqui no Nordeste. Então, veja só, eu acho que nós precisaríamos, no caso, e o companheiro aí tem razão, diz o seguinte, que o governo ele precisa ter esse pulso firme sobre essa orientação. Mesmo ele não sendo, por exemplo, né, ainda, né, com o poder, né, dos meios de produção, né, mas ganhou, ganhou a eleição. Então, ele precisa impulsionar sobre essa questão, porque o desenvolvimento hoje, né, no país, esses 15 bilhões aí, é para o desenvolvimento da máquina capitalista, né? E pouco vai vir, né, para os trabalhadores, para o povo, para o país, né? Né? Porque a gente vê o seguinte, que justamente o discurso aqui demonstra o seguinte, que o que cresce efetivamente é o ganho do grande capital e dos trabalhadores, né? E das pessoas comuns na sociedade, o crescimento é extremamente ínfimo, mesmo porque não tem nem como crescer. Por quê? Porque o salário mínimo, né, o salário das pessoas são muito baixos, né? As pessoas ganham muito pouco. Então é isso, a minha preocupação é justamente essa, a educação ela tem que ser orientada para que os trabalhadores possam ter, exatamente, atingir aqueles setores como a parte da saúde, a parte da educação, a parte da infraestrutura, a parte da, da, né, da agricultura e todos os setores da economia, para que efetivamente possa ter, né, a ocupação da imensa maioria dos jovens que hoje, né, estão querendo ingressar no mercado de trabalho. Era só essa a minha contribuição. Obrigado. Tá, então, eu tenho dois inscritos. Um que eu chamei não apareceu, então, então agora vamos ouvir o Sou eu, JP. João Luiz aqui. João Oi? Luiz. É porque você chamou os dois e ele pediu para falar primeiro. O Ah, João tá, João. Giacomo aqui. Ah, então tá. Então vai lá, João. Contigo, então. Obrigado. Muito boa noite a todos, companheiros. Eu me sinto aqui na minha tribo, né? Escutando vocês falarem aí, dá vontade de sentar e tomar uma cerveja, um café ou um vinho com vocês, para ficar debatendo as coisas. Mas obrigado pelo espaço. Eu estou representando aqui o Sindimar, é o Sindicato Nacional dos Marítimos. Eu trabalho na Transpetro, né, que é a Petrobras Transporte, que o Fernando Henrique fez o favor aí de esquartejar para vender nos anos 90, por isso que separou tudo, que era uma coisa só, todo mundo era só Petrobras. Aí, hoje em dia tem essas subsidiárias, né? Então, o transporte sou marítimo e trabalho num terminal oceânico aqui, manobrando navio, na função de capitão de manobras. E eu sou também do PCO,
né? Eu sou filiado ao PCO desde 2017. Bem, eu queria pegar dois pontos que o professor citou aí, que para mim são muito caros, que é a questão do petróleo e do aço, né, que é a siderurgia e a energia, e da dívida, que ele falou também. Então, eu sinto assim, né, até mesmo na Petrobras, eu acho que se a gente tivesse uma perspectiva histórica, nós não sofreríamos tanto, porque tem um livro de Monteiro Lobato que ele fala exatamente isso. O nome do livro é o Escândalo do Petróleo e do Ferro. Por quê? Porque ele passou um tempo nos Estados Unidos e ele percebeu como é que se industrializava. Ele era dito comercial lá. E no livro tem porque você tem que ter o ferro, né, para a siderurgia, e o petróleo, que é a energia que vai transformar lá dentro. Ele conta uma passagem dessa época que ele era dito comercial em Nova York. Achei muito interessante, porque mostra como é que as coisas não mudam, né? Esse livro é de 1930 e alguma coisa, né? Monteiro Lobato foi preso, inclusive, por causa disso, e eu acho que isso tem a ver também com a vontade do Getúlio, né? Que ele foi atrás de Volta Redonda, ele foi atrás da criação da Petrobras, que era uma coisa que Monteiro Lobato estava defendendo, mas no próprio governo de Getúlio foi preso, né, por defender. Mas aí ele conta essa passagem que dois russos o procuraram em 1920 alguma coisa, né? 29, se eu não me engano, que ele estava em Nova York, representando o Brasil comercialmente, e ofereceram para o Brasil uma troca. Óleo, que aqui não tinha, aqui existiam especialistas da Shell e da Standard Oil aí, para dizer que aqui não tinha petróleo. Ele ofereceu uma troca de óleo por café. Os russos trariam o óleo nos navios dele e levariam o café. Descarregava todo o óleo do navio e carregava todo o café que pudesse e levava. Não teria dinheiro, era uma troca direta com o transporte por conta deles, né? Porque eles escutaram que aqui no Brasil, nessa época, a gente estava queimando as sacas de café aos milhares, né, para poder deixar no preço. E o Monteiro Lobato ficou sem jeito, porque ele sabia que isso não ia dar certo, né? Isso era política pública, porque eles queriam, lá na União Soviética, né, naquela época era a República Socialista da União Soviética, eles queriam trocar a vodka pelo café, porque é muito menos nocivo, né? É menos agressão, é menos problemas trabalhistas e tal. Então era uma política de Estado, eles queriam trocar pelo café, o energético, no caso, né? E você vê que hoje em dia, nesse livro, eles falam, um cara da representante da Standard aqui no Brasil, ele fala o seguinte, que o único país no mundo que explorava petróleo sem a parceria da Shell, da Royal Dutch Shell e da Standard Oil, era a Rússia, mas por causa da Revolução. Agora é o seguinte, eles não poderiam vender para fora, eles não poderiam vender para o estrangeiro, eles tinham que consumir o que eles produzissem, né? Ou seja, existia esse bloqueio. E você vê que hoje, de novo, né, eles estouraram aquele Nord Stream lá que levava o gás para a Europa, ou seja, nada mudou. E isso aí eu estou falando do que o professor falou sobre energia, né? Energia e aço. E eu gostaria também de só dar uma intervençãozinha sobre a dívida, porque essa dívida aí, que é 13 ela minutos, é viu, a meu companheiro? metade do Que já orçamento. deu os 3 minutos. Opa, já acabou? Sim. Lhe agradeço imensamente. Obrigada, valeu. O JP, então, agora. Ainda bem que você interrompeu ele, porque senão eu acabava de vez com a minha fala. Eu escrevi bem antes, mas a plataforma caiu aqui. Estou andando devagar. Eu não estava sentindo dor no joelho, não, mas o pé começando a desinchar, estou começando a sentir dor no joelho. Ô, Miriam, vai lá se cuidar, Miriam. Você tá dodói. Bom, gente, boa noite a todos. Queria parabenizar a Márcia e o Carvalho e o Emily pela atividade. Acho que foi a primeira do ano. Acho que todos os méritos foi a apresentação que você fez do Plano Nacional. E acho que Tá baixinho o teu som, JP. Melhorou?
Eu estou falando baixo, sou um homem, eu falo muito baixinho, comportado, aí não consegue entender. Não, mas então, voltando, queria agradecer e parabenizar a Eleni e a Márcia Machado, as nossas diretoras. A iniciativa começou abrilhantando um número muito grande de inscritos e a tendência é a gente começar a nos capacitar mais. Precisamos fazer sempre, pelo menos a cada 15 dias, eu acho que é essa programação, nos capacitando. Acho que é importante isso. É algum minuto que nos ajuda. E para contribuir, primeiramente, queria agradecer, foi bom, viu, Iso, vê-lo novamente aqui, de novo, pelo menos para a tela. Nós somos contemporâneos, você, Luiz Carlos, aqui da Finesp, da Forasef. Áureos tempos, camarada, foi muito bom te ver e parabéns pela sua aula. Eu queria só que você fizesse tecesse alguns comentários, Iso, porque eu sei a posição do sindicato hoje que nós estamos aqui. Hoje o Fábio, os companheiros que estão à frente do sindicato, têm a posição, mas a autonomia do Banco Central avançou, é bom para o Brasil, é bom para a sociedade, sim ou não? Sim ou não? A questão da dívida, que o João estava falando, que antecedeu, da dívida pública, é um absurdo. Nenhum país que queira fazer um desenvolvimento social sério, justo, é possível pagar. Previsão deste ano, dessa questão, é de 2,4 trilhões de reais. Isso não é possível para um país que está no terceiro mundo, entendeu? Em desenvolvimento, precisa, carente, com todas as faltas de políticas públicas, a gente ainda mantenha a dívida pública no grau elevado. E a última, desse mesmo gancho, é o seguinte: é possível pagar a dívida pública? Essa é a dívida que nós fazemos? Ou uma auditoria pública, como nós sempre defendemos, é necessária e justa nesse momento, inclusive interrompendo até a gente conseguir dar o passo? E termino aquilo que você mesmo falou. Se nós defendemos o salário mínimo, que é para até a manutenção básica, por que insistimos ainda na valorização pequena e minúscula de um salário mínimo que sequer dá para fazer os gastos de pagamento dos aluguéis e os transportes e alimentação do dia cotidiano? Você tem alguma solução? Falo tudo isso, Isa, porque é o seguinte: tem alguns economistas que estão falando o seguinte, que a questão da política do déficit zero é justa. É justo? É importante para o país? Ou é bom para os cientistas do nosso país? Muito obrigado, parabéns novamente a todos e todas. Obrigada, JP. Valeu. Só falando mais uma vez para todos e todas que estão aqui inscritos e estão na sala, para preencher o link para poder receber o certificado. E essa aula aqui também vai ficar, depois a gente vai conseguir colocar ela na nossa plataforma também, que vai ficar disponível também, e a gente vai dar informações como as pessoas se inscrever para poder entrar e fazer as aulas, assistir as aulas, enfim.